Enquanto continua buscando maneiras mais inteligentes e eficazes de lidar com a ameaça dos drones russos, a Ucrânia acabou de implantar algo novo, algo que nem mesmo o Pentágono produziu até agora, e algo que a Rússia é incapaz de impedir. Plataforma de lançamento de drones interceptores aéreos. Uma aeronave utilitária que passou por modificações sérias para disparar não mísseis ou bombas, mas drones no ar, que então procuram e destroem qualquer veículo aéreo não tripulado inimigo que encontrarem. É uma inovação notável e com potencial para dar à Ucrânia ainda mais impulso, à medida que avança nesta guerra. E tudo começou com um avião simples feito há várias décadas. O Antonov AN-28. Não é um caça sofisticado, nem uma aeronave de ataque avançada. Apenas uma aeronave de transporte turbohélice bimotor que voou pela primeira vez em 1969 e passou grande parte de sua existência. Usada como avião de passageiros de curta distância ou como aeronave utilitária para transportar pessoas, cargas ou itens entre pontos. Apesar de quase 200 aviões construídos, pouco mais de uma dúzia ainda está em operação. Ainda são usados por companhias aéreas na Rússia, Armênia e Tajiquistão. Um pequeno número também permanece, segundo relatos, em serviço militar na Geórgia, Tanzânia e Ucrânia. Poucas forças armadas no mundo veriam valor em um avião assim. É relativamente antigo e pequeno, não é especialmente rápido e não foi projetado para combate. A Ucrânia, no entanto, não é como a maioria das forças armadas. Não desperdiça recursos. Ela não simplesmente aposenta equipamentos mais antigos só por causa da idade ou de um suposto baixo valor. Ela busca valor onde outros não veem e sempre procura tirar o máximo proveito dos veículos e equipamentos disponíveis, pensando fora da caixa. Ela estabelece o padrão global, como talvez a força militar mais engenhosa dos tempos modernos, transformando ativos aparentemente sem valor em inovações de destaque mundial. Ela faz isso não necessariamente porque quer, mas porque precisa. Porque a Ucrânia está enfrentando um oponente muito maior, com recursos muito superiores. A Rússia tem mais tanques, mais veículos blindados, mais mísseis, mais bombas, mais drones e mais homens do que a Ucrânia consegue reunir. Ao enfrentar um oponente desse nível, não há espaço para desperdício. Você precisa ser engenhoso se quiser sobreviver. Então, quando a maioria dos países olha para o Antonov AN-28, vê um avião utilitário velho e sem graça. Quando a Ucrânia olha para o Antonov AN-28, ela vê uma mina de ouro de potencial inexplorado. Seus engenheiros veem que, com alguns ajustes, ele pode virar uma arma importante contra os enxames de drones da Rússia. Então, em fevereiro de 2026, tivemos nosso primeiro vislumbre do que um AN-28 turbinado poderia fazer. Imagens surgiram do canal de televisão francês TF1, que mostravam uma dessas aeronaves em uma surtida de combate noturna. Enquanto o design original do AN-28 não incluía nenhuma arma ou armamento, este AN-28 havia sido equipado com sua própria metralhadora giratória de 6 canos tipo Gatling M134, de 7,62 mm, que foi montada na porta da cabine. Essa metralhadora giratória, que é capaz de disparar entre 3.000 e 6.000 tiros por minuto, ou de 50 a 100 por segundo, tem um histórico comprovado de sucesso em aplicações aéreas. Ela vinha de fábrica no corrente alternada 47 Spuk, por exemplo, assim como em várias canhoneiras aéreas de tiro lateral, mas foi usada historicamente para atingir alvos no solo. No entanto, no AN-28, a Ucrânia tinha um tipo diferente de alvo em mente: drones russos. E acontece que ela é surpreendentemente eficaz. As imagens exibidas na TV francesa mostraram que sob a cabine do AN-28 havia 115 silhuetas pintadas de drones de ataque unidirecionais de longo alcance, Shahid ou Geronstar, cada uma representando uma abate confirmado. 2 das silhuetas estavam pintadas de amarelo, o que pode indicar um número maior de abates, e a reportagem revelou que o AN-28 e sua tripulação de 4 pessoas já haviam eliminado quase 150 drones no total, até o momento da filmagem. A reportagem também detalhou como a aeronave realmente opera. Ela explicou que a tripulação do A-28 está quase sempre em contato com equipes de controladores de tráfego aéreo em terra, que guiam a aeronave para áreas onde drones russos foram avistados. Cada membro da tripulação tem seu próprio papel na localização e eliminação desses drones. Por exemplo, há o operador de câmera, sentado diante de um visor infravermelho, acompanhando a transmissão de uma câmera externa do avião e vasculhando os céus por sinais de vida. Além do piloto, o avião tem um artilheiro equipado com óculos de visão noturna,
responsável por operar e disparar a minigun contra drones na área. A função do quarto e último membro da tripulação não foi detalhada, mas ele pode cuidar de tarefas como desobstruir ou recarregar a minigun e apoiar os demais membros. De qualquer forma, talvez o mais impressionante sobre a tripulação seja que eles não são militares de carreira com anos de experiência em combate, mas sim voluntários civis que escolheram voar e arriscar suas vidas para defender sua pátria. E cada decolagem pode ser a última deles, porque o AN-28 não foi feito pensando em guerra, muito menos em guerra do século XXI, com seus mísseis hipersônicos e drones kamikaze, que conseguem eliminar aviõezinhos como este num piscar de olhos. Bastaria um único míssil de cruzeiro russo ou um drone acertando o lugar certo para fazer essa aeronave despencar. E a Rússia está aumentando a aposta o tempo todo. Nos primeiros meses de 2026, por exemplo, surgem relatos de que as tropas do Kremlin estão equipando seus drones com novos armamentos, incluindo sistemas portáteis de defesa aérea, mainpads e mísseis IR-60, tornando-os ainda mais mortais do que antes. As últimas ondas de drones também estão sendo equipadas com sistemas de autoproteção, aumentando sua sobrevivência no ar. Mas a Rússia não é a única fazendo melhorias. A Ucrânia aprimora seu equipamento. A metralhadora rotativa foi só o começo. Agora, o AN-28 foi transformado em uma plataforma para drones interceptadores. Isso foi revelado em um vídeo compartilhado em abril de 2026 pelo piloto ucraniano e voluntário Dimur Fatkulin, que tem um histórico de exibir algumas das inovações aeronáuticas mais extraordinárias da Ucrânia. O vídeo revela que um AN-28 foi equipado com um conjunto de pontos de fixação sob as asas, nos quais dois tipos diferentes de drones interceptadores foram montados, o Skyfall P1 Sun e o Merops AS-3 Surveyor. O P1 Sun é um dos drones interceptadores mais utilizados e eficazes no arsenal ucraniano. Com formato quase semelhante a uma bala e uma estrutura modular impressa em 3D, ele pode alcançar velocidades máximas de cruzeiro de cerca de 300 km por hora ou 185 mph por hora, mas é capaz de viajar significativamente mais rápido se necessário, com uma velocidade máxima de cerca de 450 km por hora ou 280 milhas por hora. Isso é rápido o bastante para que o interceptador alcance e elimine quase qualquer vante russo. Além disso, o P1 Sun é extraordinariamente barato de fabricar. Cada unidade custa cerca de $1.000 e está sendo usada para derrubar drones russos que valem 20, 30 ou até 50 mil dólares cada vez. Skyfall diz que pode produzir até 50 mil desses interceptores por mês, o que seria uma grande vantagem para as capacidades defensivas da Ucrânia daqui para frente, especialmente com novas plataformas inovadoras para lançá-los, como o próprio AN-28. O outro drone visto no avião era o Merops AS-3 Surveyor. Assim como o P1 Sun, o AS-3 é outro drone pequeno e relativamente barato, projetado para buscar e destruir outros vantes no ar, derrubando-os antes que tenham a chance de se aproximar de seus alvos. No entanto, enquanto o P1 Sun é uma das opções mais compactas e econômicas, voltada para eliminar alguns dos drones russos menores e mais baratos, o AS-3 foi feito pensando em alvos um pouco mais difíceis. Ele foi criado pela empresa Perennial Autonomy, sediada na Califórnia e anteriormente conhecida como Project Eagle, e possui um alcance operacional de até 12,5 milhas, ou 20 km, além da capacidade de atingir velocidades máximas de cerca de 175 milhas por hora, ou 280 km por hora. Ele pode ser pilotado manualmente ou operar de forma autônoma, com um cérebro de IA guiando cada movimento e sensores a bordo auxiliando na identificação e rastreamento de alvos. Cada unidade carrega uma ogiva explosiva de 2 kg e pode eliminar seus alvos colidindo diretamente com eles ou detonando a ogiva quando estiver bem próxima do alvo. A Ucrânia tem usado sistemas Merope desde 2024, e alguns desses drones também foram enviados para aliados dos Estados Unidos e da OTAN, como Polônia e Romênia, como parte da Operação Sentinela do Leste, para reforçar as defesas ao longo do flanco leste da aliança. De acordo com o Exército dos Estados Unidos, cada AS-3 custa cerca de $15 mil, embora esse valor possa ser reduzido para até $3 mil se a produção for ampliada e otimizada. Isso tornaria ainda mais fácil e barato para a Ucrânia carregar seu A-28 decolar e abater drones russos um por um, sem gastar quantias colossais de dinheiro no processo. Mas antes de vermos exatamente como o AN-28 lança seus interceptadores e as vantagens únicas que isso traz, tem mais de onde isso veio.
Se estiver gostando do The Military Show, não esqueça de se inscrever. Agora, as imagens de abril de 2026 do AN-28 mostram os interceptadores em ação. Vemos a tripulação do avião avistar e confirmar um drone hostil na área, antes de lançar um de seus P-1 Suns. O interceptador avança instantaneamente em direção ao alvo, detonando bem perto do alvo para derrubá-lo do ar, tudo em questão de segundos. Fat Cullen, o piloto que enviou as imagens, confirma na legenda que os interceptadores P-1 Sun, lançados por aeronaves, já se mostraram eficazes em condições reais de combate. Ele completa: testamos outros drones interceptadores em voos de treinamento. Pode-se chamar isso de um míssil ar-ar barato. Fat Cullen também observa que, até abril, o AN-28 já derrubou 222 drones russos, usando sua metralhadora rotativa, e agora tem potencial para abater centenas a mais, graças a essa modificação tão importante. Ser capaz de lançar drones de uma aeronave traz grande vantagem para a Ucrânia em vários aspectos. Primeiramente, o AN-28 leva os interceptadores bem mais próximos de seus alvos do que seria possível normalmente. Normalmente, esse tipo de drone teria que ser lançado do solo, precisando primeiro gastar tempo subindo vários milhares de pés no céu só para chegar ao mesmo nível de seus alvos. E quando você está tentando interceptar vantes relativamente pequenos, se movendo a centenas de quilômetros por hora, o tempo é essencial. Cada segundo conta. Quanto mais tempo economizar, mais eficientes serão seus interceptadores. Por isso, os lançamentos aéreos são importantes. Usando os dados fornecidos pelas equipes de controladores de tráfego aéreo em solo, a tripulação do AN-28 pode voar até áreas onde drones russos foram avistados e lançar interceptadores da menor distância possível. Assim que são liberados dos pontos de fixação do AN-28, esses drones podem precisar passar apenas alguns segundos no ar antes de colidir com vantes inimigos. O segundo grande benefício é o tempo de permanência. Drones interceptadores são rápidos, baratos e eficazes para causar danos, mas não têm boa resistência. Muitos só ficam no ar por minutos, percorrendo curtas distâncias antes de acabar a energia. Isso significa que não é viável para a Ucrânia simplesmente lançar seus interceptadores e deixá-los pairando no ar, permanecendo no mesmo lugar por minutos ou horas, esperando e observando até que algum drone inimigo entre na área, e só então avançar para o ataque quando chegar o momento certo. Eles só podem lançá-los quando têm certeza de que o inimigo está na área. E assim que cada drone decola, um cronômetro inicia, dando ao interceptador pouco tempo para localizar, travar e alcançar o alvo. O AN-28 é algo completamente diferente. Este não é um drone barato, mas sim uma aeronave utilitária séria, com tanques de combustível grandes o suficiente para realizar voos relativamente longos. Ela pode permanecer no ar por horas a fio, permitindo realizar patrulhas anti-drone permanentes em locais estratégicos. A Ucrânia pode enviar um AN-28 sobre infraestruturas importantes, por exemplo, onde ele pode passar um longo período de tempo vasculhando os arredores, pronto para agir ao menor sinal de perigo, servindo como um forte elemento de dissuasão contra a agressão russa. Outro benefício de um sistema como esse é a grande variedade de armas com as quais ele pode ser equipado. Embora o AN-28 não tenha sido criado para combate, a Ucrânia o adaptou como plataforma aérea de interceptação de drones, incluindo pontos de fixação para transportar diversos drones, armas e possivelmente foguetes. O que permitiria às forças de Kiev combaterem uma gama mais ampla de ameaças inimigas de forma mais eficaz. Em outras palavras, mesmo que a Rússia reduza sua dependência dos charretes e passe a usar drones de diferentes tamanhos, velocidades ou padrões operacionais, a Ucrânia, em teoria, deveria ser capaz de neutralizá-los continuamente. O AN-28 também tem uma vantagem distinta sobre outras aeronaves, que o torna feito sob medida para esse tipo de missão. Sua capacidade de decolagem e pouso curtos, STOL. Isso significa que ele pode operar em pistas curtas, não preparadas ou espaços pequenos, exigindo bem menos distância para decolar e pousar que aeronaves convencionais. Isso é importante porque, quando a Ucrânia está lidando com ameaças de drones russos em todo o seu território, nem sempre tem o luxo de poder usar grandes aeroportos e aeródromos com pistas longas. Em vez disso, ela precisa usar frequentemente espaços pequenos e pistas improvisadas, além de aviões aptos a operar nessas condições. Felizmente, o A-28 pode e está prestes a se tornar um recurso ainda mais valioso para a Ucrânia nos próximos meses, já que as fábricas de produção da Rússia estão começando a fabricar drones em quantidades cada vez maiores. Já produzem cerca de 5.000 drones Shahed ou Gerin por mês e planejam quase triplicar esse número.
A Ucrânia não pode usar medidas convencionais para enfrentar tantos drones. Não faz sentido usar mísseis de defesa aérea de milhões de dólares para destruir drones que custam $1.000 ou menos e podem ser facilmente produzidos em massa. Em vez disso, os defensores de Kiev tiveram que encontrar métodos alternativos para combater a ameaça dos Vants. Por isso, conseguiram criar uma das redes de defesa aérea mais poderosas, integradas e em camadas do mundo. Inclui radares, baterias de mísseis de defesa aérea e diversas opções mais baratas e eficientes, como unidades móveis terrestres, torres automatizadas com IA, armas de energia dirigida e drones interceptadores. De fato, a importância dos interceptadores cresce a cada dia, já que eles provam ser talvez a opção mais econômica para neutralizar os drones de Moscou. Eles não têm ogivas grandes ou sistemas de guiagem precisos dos mísseis superficiais de classe mundial, mas não precisam. No fim, o objetivo deles é apenas derrubar outros Vants, e até agora tem feito isso de forma notável. Além disso, eles não são apenas significativamente mais baratos do que as defesas aéreas convencionais, mas também mais fáceis de fabricar e implantar em grande quantidade, o que permite cobrir áreas mais amplas. Isso, por sua vez, permite que a Ucrânia mantenha seus mísseis mais caros e avançados em reserva, usando-os apenas quando necessário, para revidar contra mísseis ou aeronaves inimigas, por exemplo. Diante disso, não surpreende que Kiev esteja investindo na expansão e diversificação de sua frota de drones interceptadores, adotando cada vez mais modelos com diferentes especificações e capacidades. Desde o P-1 Sun e Strela, que tem formato de projétil, até o Zero Voito no estilo quadricóptero, que utiliza IA navezada avançada para caçar e destruir Shaheds sem necessidade de qualquer pilotagem manual. Por meio de inovações como a N-28, a Ucrânia também está diversificando as formas de utilizar esses drones, deixando de lançá-los exclusivamente a partir do solo e passando a empregá-los também no ar. É fácil imaginar como as Forças Armadas podem expandir ainda mais esse conceito. Já está utilizando drones do tipo nave-mãe, que são drones maiores, capazes de transportar e lançar drones menores em espaços aéreos contestados, e teoricamente poderia modificar outras aeronaves, como helicópteros de transporte e aviões de treinamento Yakolev e Ak-52, para também transportar e lançar modelos como o P-1 Suns e o Merops AS-3 no futuro. Já há relatos de que aeronaves leves e helicópteros são responsáveis por abater até 12% de todos os drones russos. Se eles fossem equipados com seus próprios enxames de mini-interceptadores, esse número inevitavelmente começaria a aumentar. Resta saber até onde a Ucrânia vai levar essa ideia, mas o AN-28 é uma prova clara de que ela funciona. O que antes parecia ser uma aeronave velha, comum e totalmente inofensiva, foi transformada em uma plataforma destrutiva de lançamento de drones, mais um poderoso nó na rede de defesa aérea cada vez mais complexa que protege o céu, os civis e a infraestrutura da Ucrânia. Mais um sinal da capacidade extraordinária do país de perceber o que outros não veem, fazer o que outros nem pensariam em fazer e inovar das formas mais surpreendentes e eficazes, e conquistar pequenas, porém vitais, vantagens sobre o oponente. Agora você pode ver outro exemplo das inovações militares da Ucrânia neste vídeo, que mostra o chamado míssil matador do Kremlin, que está causando medo no coração do presidente russo Vladimir Putin. Ou veja neste vídeo como as táticas de Kiev estão superando a Rússia, mostrando a estratégia secreta da Ucrânia para destruir estoques de mísseis e lançadores inimigos, deixando Moscou indefesa para o próximo passo. Se ainda não fez, inscreva-se no The Military Show hoje para mais informações, análises e notícias militares imperdíveis.